Olá, bem-vindos a mais um episódio do Conselho Legal. Eu sou a Adriana Prestes Eu sou a Elisângela Garcia. e hoje nós vamos falar sobre a ascensão do vídeo como ferramenta de marketing e comunicação. Temos o prazer de receber hoje Nicola Diocedo, criador da NPD Produtora de Vídeos. Nicola, fala um pouquinho mais sobre você e sua trajetória. Obrigado pela visita. É meu estúdio e tenho o prazer de ter vocês gravando aqui comigo, né? Realmente sim, sou formado em publicidade em São Paulo. Tenho meu sonho, que é minha agência, minha produtora de vídeo. Ao lado tenho meus produtores que me ajudam muito, Alan, Luana, tem mais duas editoras que estão começando comigo. Isso aqui é meu sonho, né? Além disso, sou pai de uma menina incrível, a Luísa. E são minhas realizações na vida. E o que eu gosto muito é de exibir o produto de vocês para as pessoas, porque eu me divirto fazendo isso. Quando a gente faz o que a gente ama, a gente se diverte no caminho. Muito bom. Até no nosso episódio passado, a gente estava falando sobre outra coisa parecida, mas não exatamente vídeos, e até um dos convidados falou, né, que o vídeo hoje se tornou indispensável para a comunicação das empresas, de quem quer estar no digital, enfim. Conta mais para nós um pouquinho sobre, na sua visão, por que o vídeo se tornou tão Sim. indispensável? A trajetória do vídeo no Brasil e no mundo começou justamente por conta do advento da internet, óbvio. Muita gente fala isso, mas o que acontecia, né? Isso é um estudo bem interessante. Antes, as pessoas tinham a TV como um objeto de desejo ali dos atores, os globais, né? As pessoas que apareciam na TV e tal. E quando começou a vir a internet e o YouTube como uma plataforma onde você poderia, ser o artista do seu próprio conteúdo, tudo isso mudou. Inclusive até uma dificuldade das gerações mais antigas, ali 40, 50, 60 anos, entenderem isso, mas quem hoje está na faixa dos 30 e 20 já vive isso. Antes pra gente era os Tarcísio Meiras, as Glórias Pires e etc e tal, e hoje não. Uma pessoa com uma câmera na mão, ela consegue ser a estrela do seu próprio conteúdo e conectar com as pessoas. E onde veio a grande diferença, né? Quando você tinha a TV como os inalcançáveis, os deuses da televisão, você tinha aquilo como eu nunca vou chegar lá, não comunicava com as pessoas. E por que o boom da internet veio, e até alguns atores ou até algumas marcas têm dificuldade de estar online? Porque veio dessa época onde eu não consigo estar lá, eu não consigo estar na frente das câmeras, eu não sei fazer isso. E aí você pega uma pessoa mais jovem que simplesmente pega o celular e começa a falar e traz a humanidade, a conexão. A gente pensa assim, como é fácil. Só que a gente não tem essa facilidade instalado no nosso sistema. Essas pessoas mais novas já vieram com essa facilidade, já nasceram com isso. Tanto que uma pessoa mais nova passa na frente de uma pessoa famosa, se a pessoa era famosa pra gente, não é pra ela. E às vezes uma pessoa que a gente não faz ideia de quem seja tá no shopping, seu filho te puxa e fala, mãe, é fulana que tá ali. Como? E você olha e fala, quem? É youtuber. A youtuber, a tiktoker, né? Então, o que isso converte na importância do conteúdo de vídeo hoje? É o único meio de comunicação hoje. Você hoje praticamente não consegue lembrar de uma propaganda atual, recente, que você viu na TV. Mas você vê a última coisa interessante que apareceu na tela do seu celular. E o que isso traduz pra gente, né? Quando você é dono de um negócio, de um produto, de um serviço, você tem que parar de ver a rede social como um consumidor e tem que começar a olhar para ela como um produtor. Quando você vê alguém famoso, tem que olhar assim, o que ele usou que me interessou ficar ali na tela do celular? Por que eu tô parado nesse conteúdo há tanto tempo se eu tô a um arrasto do próximo conteúdo? É se colocar na posição de produtor do seu conteúdo e não consumidor de uma rede social, né? A rede social hoje ela veio para ser gratuita, como vocês já fizeram entrevista aqui com pessoas que falaram sobre isso, né? É gratuito você estar online. Só que quando uma coisa é gratuita, é sinal que você é o produto. Sim. Então ou você vai para trás disso, ou você é só um consumidor, você é só o produto. E se você vende um produto, você não pode ser o produto. Tem que ir um passo adiante, né? Exato. Além. Então a importância é essa hoje, é você entender qual é o seu posicionamento frente a todo mundo que está com o celular na mão. E até você falou da televisão e do celular. É exatamente isso. Hoje a televisão, alguém que chega em casa ou liga a televisão, enfim, ou quem está em algum lugar que tem uma televisão ali, um consultório, alguma coisa,
acompanha a televisão, mas o celular está o tempo todo com a gente, né? E a cada escapada de tempo que a gente tem, a gente vai resolver alguma coisa ali, vai ver uma rede social, sei lá, agora tá diretamente ligado à vida, né? Tá Sim. é o nosso braço aqui. Sim, e vai de encontro com aquilo que eu falei, né? A TV era o inalcançável. Hoje você tem conteúdo online na TV, e às vezes as pessoas às vezes ligam a TV para ver YouTube, né? O TikTok e o Instagram ainda não tá na TV, mas se a gente tivesse um botãozinho no controle para ir rolando, a gente estaria fazendo a mesma coisa do celular, a gente estaria fazendo na TV. Mas o conteúdo mais tradicional da televisão, ele tá tendo seus dias contados por conta do frenesi de você poder escolher o que você quer assistir. Isso também mudou muito a cabeça e o DNA das pessoas. Antes você se submetia aos horários da TV. Eu quero ver uma novela. Você sentava na frente da TV às 7 ou 8 da noite, porque ou você assistia aquilo, ou você esperava o Vale a Pena Ver de novo daqui a alguns anos. Hoje não, hoje você escolhe o conteúdo que você quer ver no horário que você quer ver. E até se você não quer intervalos mais, né? Até se você não quer intervalos. É isso, eu vejo muito com as crianças, porque eles não suportam intervalo mais. A gente fala, a gente assistia a televisão e ficava ali, esperando quantos minutos fossem no intervalo para poder continuar assistindo, né? Tinha horário, os Smurfs passavam às 8 horas da manhã. Sim, exatamente. Eu precisava estar lá nesse horário, senão eu ia perder o episódio. Ia cair. Era isso, né? Precisava estar lá. E você vê, né, como a atenção era tão absoluta, baseada em horário. Só tinha aquilo, você tinha que ir até o conteúdo no horário que ele estava disponível e consumir do jeito que a pessoa te apresentava. Se ia ter propaganda da Brastemp, da Casas Bahia, né, você estava submetido. A internet deu um poder na mão do consumidor, nós, né, dos humanos, que as pessoas até hoje têm dificuldade de entender. Por isso que tem tanto frenesi de conteúdo, por isso que tem uma avalanche de informação, e veio tanta oferta que você já não sabe como lidar. Consumir. E aí as pessoas ficam brigando pela moeda mais cara do mundo hoje, que é tempo. 30 segundos hoje valem milhões. E a gente vive uma vida sem intervalos, né? A gente tem que fazer um outro podcast pra falar sobre isso, né? Ansiedade, falta de intervalos na vida, né? Até os vídeos curtos que só satisfaz virando. Exatamente. E é engraçado isso, porque uma das perguntas que mais fazem para um produtor de vídeo é assim, quanto tempo meu conteúdo tem que ter, né? Por causa do frenesi, as pessoas acabam esquecendo que tem hora que você realmente para consumir um conteúdo. Você não percebe porque o rolar de dedos é mais frequente do que o parar para assistir. Sim. Mas já teve algum Instagramer ou algum TikToker ou algum YouTuber que você parou 10 minutos para assistir. E aí é que tá. Não existe conteúdo curto nem conteúdo longo. Existe conteúdo interessante. E aí a pessoa precisa inovar, a pessoa precisa ter frequência, para que esse conteúdo interessante apareça em algum. Você não vai acertar sempre. Mas aquele conteúdo vai conquistar aquela pessoa. Porque as pessoas querem fazer um conteúdo viral que atinja todo mundo e que a pessoa pare para assistir. Você colocou 3 fatores impossíveis. Seria a tempestade perfeita. Então eu prefiro que a pessoa ou tenha volume, ou tenha diversidade. Você entendeu? E aí sim a identidade. Um desses 3 vai pegar. Alguém vai assistir o seu conteúdo porque você fala daquele jeito. Às vezes a Elisângela falando da mesma coisa não vai pegar tanto. E o contrário também é uma verdade. Sim. A mesma copy de vocês duas podem atrair um tipo de público para um tipo de público. É a conexão. E vai ter que definir público para poder atingir objetivos, senão vai ficar só nos testes, né? Exato, porque também tem essa história das pessoas quererem copiar os outros. E as pessoas não entendem que você só assiste aquele fulano ou aquela fulana porque você criou a identidade. Por trás daquele fulano e aquela fulana, tem uma dezena iguais. Por que você escolheu aquela? Pela autenticidade também, né? Entendeu? Conexão e autenticidade. Sim. Porque aquela pessoa, ela fala daquele jeito porque é autêntico pra ela ser assim. Sim, e né? tem que ser natural. A gente estava conversando um pouco antes da entrevista começar, né? Que eu sou apaixonado por programação neurolinguística, PNL, linguagem corporal, como que você pode atingir as pessoas, porque assim, todo conteúdo de vídeo, ele tem um conhecimento científico ali por trás, que as pessoas às vezes acertam sem querer, e às vezes elas têm a técnica, né? E a gente estava falando um pouco antes também, como a gente faz uma abertura, né? Por que isso conecta com a identidade? Vem naturalmente. Quando você faz com frequência, a sua identidade, ela acaba sendo impressa. Mesmo que você use uma máscara no começo, eu quero fazer meu conteúdo igual a fulana. Você vai fazer 1, você vai fazer 2. Depois de um tempo, a sua identidade vem, a máscara cai. E isso não é uma coisa negativa, isso é bonito. Porque aí é você
falando. Você vai encontrar o público que vai se conectar com você e talvez não se conecte com a fulana que você tentou copiar. É sobre ter verdade, né? Mas eu acho que uma das travas, eu até nunca tinha tido esse olhar, assim, né? É claro que os mais novos, até as crianças, né? Eles não estão com essa trava, assim, eles enfrentam as câmeras. Aliás, isso tem virado um problema, porque eles querem ser famosos, né? Mas, assim, pra quem não é dessa geração mais recente, então a gente tem essa trava justamente, eu não tinha nunca pensado por esse lado, porque a TV colocava nem tanto a fama, mas estar exposto, e para chegar em algum lugar teria que ser alguém muito diferenciado, né? E os vídeos são uma ferramenta que a gente, olhando para isso, fala, viu, eu não posso ter essa trava. Eu posso estar no topo e não preciso estar na Rede Globo, né? Assim como era antigamente, assim. Você pode estar falando com o seu público, porque mesmo quando tinha o advento da a TV como um grande totem da comunicação, ainda assim ela fazia distinção de horários. Você tinha o conteúdo infantil de manhã, o conteúdo mais adolescente à tarde, o conteúdo adulto à noite, e as pessoas estavam lá naqueles horários. Hoje, essa trava sumiu, porque tinha as pessoas... Vamos lembrar de coisa de velho, né? Entregar a minha idade. Tinha coisa de velho da vovó Mafalda, que era um cara se vestido de mulher, conversando com um monte de boneco. Com batom incrível. Passava vergonha. Vergonha. Só que ele tinha a proteção do seguinte, aqui eu sou um personagem. E você tinha atores que imprimiam a sua própria personalidade numa novela, sabe, no conteúdo tinha, etc. E também, a gente só assistiu o que dava bom. Mas a gente não sabia as travas que esses atores, essas atrizes passavam antes de estar na frente da câmera. Só que isso trouxe essa humanidade pra gente. E era o quê? Era uma atuação, né? É uma atuação. E agora a gente tá lidando com muita verdade, exatamente. A atuação não funciona, não conecta. Ela não se Inclusive, sustenta. hoje você tem atores que você deixa de assistir porque você teve contato com a vida pessoal dele. Quantos atores não são cancelados porque eram excelentes atores nas frentes das câmeras e você descobre que às vezes é uma pessoa meio preconceituosa, que talvez não seja do mesmo direcionamento político que você, porque trouxe tanta humanidade, né? Hoje você tem um volume tão grande de pessoas que se conectam com pessoas e não com personagem, figura, né? Que você às vezes deixa de seguir uma pessoa que era muito boa atuando, mas você não gostou do jeito que ela tratou às vezes a empregada porque viralizou na internet. É honesto, mas isso traz personalidade. Por isso que quando você se permite estar online, você está correndo o risco de ficar famosa. Seja pelas suas boas ações ou pelas aquelas não tão boas. Mas que vai acontecer. Nossa, e como lidar com isso? Dá um outro tema para podcast aqui, hein? Limitação, né? Até onde você quer que a sua vida ali, a sua realidade seja invadida e até onde você não quer. Por exemplo, vida familiar, né? Mas sabe o que é interessante? Antes você podia fingir. Agora, se você for honesto, relevante, entregar um bom produto, pode demorar. Mas que o resultado vai vir, vai. Conecta com o que você falou. O que mostrar, o que não mostrar. Se você é uma pessoa idônea, se você é uma pessoa legal, em algum momento vai vir. Porque mesmo a pessoa que tá fazendo uma puta fama agora, aparece uma cena dela dando um tranco na coleira do cachorrinho que ela levou pra passear. Já vai dar ruim. Acabou pra ela. Isso é uma excelente oportunidade pra você que tem um produto parecido e não tem aquele comportamento. Entendeu? E aprender com os erros dos outros hoje tá bem fácil, né? Tá bem Tá fácil. bem fácil. Tá uma arrastada pra cima Uma passadinha. da oportunidade. E aí a gente tá falando agora de verdade, mas tem também a questão storytelling, né? Que é outra coisa. Sim. Falando um pouquinho da parte técnica, né? Isso dá até um corte pro podcast de vocês, que é assim. O jeito que você conta a sua história, o seu produto ou o seu serviço, ele não precisa ser uma mentira. Mas se ele tiver uma direção, uma coordenação, um jeito certo de apresentar, você conta uma história. E ela não precisa ser uma mentira. Ela só precisa estar bem estruturada, porque eu falo que todo o conteúdo entregue por vídeo é uma conquista, é uma paquera, é um se apaixonar. Então, se você coloca isso na ordem certa, com as palavras certas, Com estratégia. com estratégia, estava conversando ontem com uma pessoa que veio me visitar aqui, que eu falo assim, é você dar a mão. Todo momento que você está conversando com alguém, ofertando seu produto, seu serviço, você está ofertando a mão para a pessoa. Em algum momento você vai falar algo que aquela pessoa vai falar, tô com você. No momento que ela falar tô com você, você caminha pelo storytelling e você leva a pessoa a ouvir aquela história. Né? Como quando a gente contava história para os nossos filhos. Tinha história que conectava e eles
entravam e dormiam. E tinha história que eles ficavam boring, sabe? Não gostei desse negócio aí, né? Então, storytelling é muito importante. Tem uns passos interessantes que a gente pode falar um pouco deles aqui. Porque quem está assistindo esse episódio, muito provavelmente quer destravar o fazer vídeo, né? Como eu oferto o meu produto para as pessoas, né? E o storytelling, ele tem que estar alinhado com o jeito que você quer falar do seu produto. Isso é assim, uma regra universal. É o produto que você vende mais rápido, é o produto que você tem que usar uma cadência menor, é o produto que você tem que falar mais apaixonado, é aquele que você tem que ser mais impositivo, depende do que você quer passar para a pessoa. Mas então não existe uma fórmula pronta para o vídeo ser engajador, ser atraente, depende do que você quer comunicar. Existem os passos universais, Dri, pelo seguinte, quem consome conteúdo é humano. E o humano passou por um processo de criação. Um processo em que ele absorveu esse conteúdo na vida inteira dele, desde que ele foi criado pelos pais, desde que ele entrou na escola. Então, assim, cada conteúdo é diferente, mas eles precisam seguir alguns passos básicos. A gente chama isso em alguns momentos, né? Tem um grande escritor que traduziu isso pra gente, que é a jornada do herói. Né? Se vocês querem produzir um bom conteúdo, contar uma história, pesquisem Jornada do Herói e vejam os passos. Tem pessoas que falam de 3, 5, 10, 12 passos, mas eu vou tentar traduzir em pouquíssimos. E vai fazer sentido com muita história que vocês ouviram na vida de vocês, tanto as boas quanto as ruins. Mas é assim, quando você quer transformar a vida de uma pessoa através do seu produto, do seu serviço, você primeiro, que é o primeiro passo, a gente chama de um mundo comum. Então, é o lugar onde você está, é o problema que você está vivendo. Vou simular um produto qualquer aqui, vai conectar com o de vocês. Poxa, vocês estão passando por uma dificuldade, uma dúvida na vida de vocês. Seja em casa, na cozinha, no quarto, no trabalho, no carro. Tenho um problema. E eu tenho a solução. A primeira coisa que eu preciso fazer com vocês é criar identificação. Você está passando por tal coisa? Tá acontecendo isso com você? Quantas coisas aí já não fizeram conexão na cabeça de vocês? Sim. Tá? Eu também já passei por isso. Aliás, eu passei por isso outro dia. Foi exatamente como tá acontecendo com você agora. Percebe que até agora eu não falei o quê, como, se é grande, se é pequeno. Mas se aproximou. E vocês sabiam que com poucos passos eu fui em tal lugar, comprei tal coisa, falei com tal pessoa e me ajudou? Pronto, vocês já fizeram um monte de conexão. O que eu fiz agora? Eu levei vocês para o mundo comum. Eu desci no problema de vocês, na dúvida, no desafio, no desejo. Esse é o primeiro passo. Criar conexão com o seu público. Não adianta eu chegar aqui e começar a falar de técnica, de números, de equipamentos, de especificações técnicas. Você vai falar, não quero isso, eu só quero saber como essa pipoqueira funciona. Eu só quero saber como eu ligo o meu carro. Então, primeiro eu te levo na conexão. Primeiro passo da jornada do herói, mundo comum. Segundo passo é dizer que existe uma solução. E que geralmente, para que você dê a mão para mim, é a hora do dar a mão, é simples, é fácil ou é possível. Pronto. Se o que eu falei combinou com vocês, se vocês já me deram a mão. Agora é que é a jornada. Então, mundo comum, chamado para ação, eu posso te entregar a solução. É fácil. Chamei para ação. Porque você tem um problema, você tem uma dúvida, você tem um desejo. Então, você deu o primeiro passo. Agora a gente vai para a jornada. E é aí que você investe um pouco mais de tempo no conteúdo. Explicando para a pessoa, criando desejo, entregando uma solução. E aí, no final, você faz uma oferta. Então, se falar dos passos, se existe ou não uma identidade, uma regra, um método, desce para o mundo comum da pessoa, se conecta, chama para aventura, entrega e precifica. Na entrega você já deu valor. Qualquer negócio que vocês pensarem se encaixa nesse método. Sabe? Como falou aqui numa outra entrevista, de dedetização à compra de um carro de luxo. Esses 4 passos, eles são universais. Eles podem ser subdivididos em vários passos, depende de estratégia, etc. Mas o primeiro e mais importante, se você não criar conexão com o seu público, todo o resto cai. É nessa ordem, não dá pra inverter a ordem. E como cria conexão? Como que é? Como É exatamente o que eu pensava. Como é esse descer ao problema, né? Sim, e isso é muito engraçado porque as pessoas não percebem, né? Liz, com o que você trabalha hoje?
Hoje eu sou advogada e eu trabalho com propriedade intelectual, especificamente com registro de marcas e patentes. Por que você escolheu fazer isso? Porque eu sou uma apaixonada por trazer soluções para empresas, especialmente, né? Mas por trazer soluções. E eu me identifiquei com a questão das marcas, que também me toca bastante. E eu entendi que dessa forma eu poderia contribuir com os empresários, né? Que eu me conecto bastante. E o meu trabalho poderia ter um destaque e trazer algo de bom para a vida das pessoas, porque afinal de contas a marca e a empresa, enfim, é algo que a pessoa investe muito, tá ligado a sonhos, tipo, algo assim. Entendi. Olha que interessante, você trouxe humanidade, você não falou nenhum termo técnico do seu trabalho. Você já viu empresários perderem negócios ou empresas ou oportunidades porque não seguiram os processos jurídicos certos? Quantas vezes, né? Tem história para contar? Sim. É aí que você conecta. Você entendeu? Um médico, um dia, viu pessoas ficarem doentes, sofrerem. Por que você escolhe o remédio X e não o Y quando você vê uma propaganda na TV? Muito provavelmente porque você se conectou com aquela dor que apareceu ali. Às vezes apareceu uma mulher de 20, 30 e poucos anos, sei lá, com uma mão na barriga ou com uma mão na testa, e você olhou e falou, sou eu aí. Você falou que aquilo era prednisolona, que aquilo era dípiro. Não. Esse carinha aqui, se você tomar, você melhora. Você é essa mulher aí? E aí em seguida mostra uma pessoa saudável, uma pessoa bem... Correndo, né? Correndo, livre, desimpedida. E você fala assim, eu tô assim, mas eu quero estar assim. Então toma isso aqui. Como que você cria conexão? Na dor do outro. A dor é uma palavra forte, mas é assim, a dor pode ser um desejo, a dor pode ser uma necessidade. Você cria conexão no desafio que o outro tem, no desejo que o outro tem. Quando você presta atenção na pessoa, você conecta o seu produto. E que você consegue levar a pessoa do status A para o status B. Ponto A ao ponto B. Isso tem muito a ver com a jornada do herói que a gente falou anteriormente, porque assim, mundo comum, jornada, solução, volta para o mundo comum transformado. Você pode reparar que todos os filmes, séries, qualquer produto que você consumiu de vídeo, filme é muito mais claro isso, né? Vocês já perceberam que o mocinho, a mocinha, eles sempre voltam pro lugar de onde eles começaram? Vocês nunca pararam pra prestar atenção nisso? Fala de um filme aqui... Sabe que eu não sei mesmo. Vamos falar de Moana, que agora lançou o filme 2, né? Recentemente lançou o filme 2. Vocês lembram do primeiro filme? Ela tinha lá a vila dela, aí eles tinham que velejar. Pra onde ela voltou no final do filme? Pra vila dela. Só que ela voltou do mesmo jeito? Não. Voltou mudada, né? Voltou mudada. Matrix, Star Wars... Monstros S.A. A Boo do Monstros S.A. veio lá do mundo dos humanos. Ela viveu toda a aventura dela junto com os monstros. Pra onde ela voltou depois? Pro quarto dela. Ela tinha medo do quê? Dos monstros. Dos monstros. No final, quando o Sullivan aparece e ela fala o que pra ele? Gatinho. Ela tem medo do monstro? Não. Já não mais. Ela bateu superou, com a né? panela no monstro que aterrorizava ela, que era aquele lagarto, o Randall. Os vídeos. Ai, que desafio, né? Entendeu? É sobre bater com a panela, então é assim, Nos né? vídeos, né? O seu Randall talvez seja os seus vídeos, entendeu? Quando você estiver se divertindo, batendo com a panela na cabeça do vídeo, aí vai vir a sua personalidade, vai vir a sua entrega. É a jornada do herói. É a jornada do herói. Vai. Muito bom. Falando um pouquinho agora sobre diferença de vídeo institucional, vídeo promocional, vídeo educativo, Sim. vídeo TikTok, pessoal, não sei. Sim, sim. A diferença desses vídeos é realmente o tipo de público que você quer atingir e que sentimento que você está querendo levar para ele. Quando as pessoas produzem um vídeo institucional, você está criando uma conexão de história com a sua empresa. Então, quando a gente faz um vídeo do conselho legal, da empresa que vocês trabalham, ou quando você vê um vídeo com a história da Coca-Cola, que a gente está passando ali para o cliente? A minha empresa tem uma estrutura, ela tem uma história, e o que traduz na qualidade do meu produto é a história que a minha empresa tem. Então, toda empresa que ela deseja fazer um conteúdo institucional não é para levar desejo, é para levar segurança. Todo vídeo institucional traz segurança na estrutura. Olha, eu sei que essa empresa vai conseguir me entregar esse produto. Por quê? Porque eles têm um galpão, ou porque eles estão há 30 anos no mercado, ou porque eles têm uma equipe que adora, que ama o que faz. O que isso está me trazendo? Segurança de que eu vou receber a melhor qualidade possível. Todo vídeo institucional ele é feito para levar segurança.
autoridade. Dizer o seguinte, eu posso confiar nessa marca. Todo conteúdo que você filma sobre o seu produto ou sobre o seu serviço, aí ele tem 2 direcionamentos. Ou ele tem que criar desejo, ou ele tem que criar necessidade. Vamos falar de serviço? Um médico, um advogado, um terapeuta, uma pessoa que entrega um serviço, né? Um limpador de casa, um limpador de rua, um lavador de carro, ele está criando uma solução ou um desejo. Então, sempre que você quiser, e eu não estou dizendo que você precisa criar só esse tipo de conteúdo. É o conjunto que conecta com a pessoa que está precisando daquilo naquela hora. Às vezes a pessoa quer segurança. Eu vou deixar o meu carro para lavar. Se eu sou uma pessoa mais conservadora e eu vou ter que deixar a chave do meu carro na sua mão, eu quero no mínimo saber que seu lava rápido, seu lugar que você vai fazer estética, tenha um local físico, tenha pessoas que usam uniforme, sei lá, tenha 10 anos de... Aí eu confio em deixar o meu carro, que às vezes tem um valor agregado alto. Ah, não, eu sou um jovem e eu tenho aquele carro vermelho, que tem as rodas, que não sei o quê. Eu tô pouco me lixando quantos anos tem o seu lugar. O que eu quero? Eu quero ver outros carros onde eu consiga, sei lá, me enxergar no capô. Eu consiga, sei lá, fazer a barba, pentear o meu cabelo olhando na lataria. Uhum. Percebe que é o mesmo lava rápido? Mas você vai ter o seu Agenor, que tem um Corolla de 100 mil reais e ele quer poder entregar a chave na sua mão com confiança. E você tem o Enzo, você entendeu? Que só quer deixar o carro bonito. É a mesma empresa, só que ela pode mostrar valor e desejo através de diferentes tipos de conteúdo. Né? Você citou o institucional, você citou... Promocional, Educacional. E aí você tem às vezes o Pedrinho, que tem um carro legal, mas ele quer preço. Né? E aí ele quer um lava rápido barato, rápido. Também é o mesmo lava rápido. Mas você pode mostrar que existem 3 tipos de serviço. O prata, o bronze, o prata e o ouro. E a mesma empresa pode se mostrar nessas 3 características. Sim, quando ela percebe que para estar online, ela está falando com um leque de pessoas tão grande que o seu mesmo serviço vai atender o seu Agenor, o Enzo e o Pedrinho. Quando você percebe isso. Existem empresas que só atendem os seus Agenores, as donas Fátimas. Uhum. Né? E aí você vende a autoridade. Vamos pegar um exemplo. Vivara. Você não entra na Vivara e pergunta se tem bijuteria de prata. A Vivara tem um poder, um valor agregado que ela pode até descartar os Pedrinhos e os Enzos. Uhum. As Valentinas e a sei lá que nome que é de pessoas mais jovens, né? Ela quer atingir aquele público, mas uma marca como a Vivara, e às vezes você que está assistindo aqui tem uma marca que quer falar com esse público, entendeu quem você quer atender e quem você não quer atender. Então, até muito antes de você produzir o seu conteúdo de vídeo, quem eu atendo? Por que eu atendo? Quem eu quero atender? E isso entra numa vertente do nosso papo aqui, que é assim. Por que um bom produtor de vídeo, um bom diretor de vídeo é interessante para o seu negócio? Porque as perguntas que essa pessoa tem que fazer não é que formato que você quer o seu vídeo. A primeira pergunta que eu faço é quem você quer atender? Para saber como direcionar. É a persona. Isso te reduz o trabalho do volume de vídeo de erro e acerto para o vídeo mais direcionado. Uhum. Você entendeu? Vão ter momentos que você vai ter que fazer todos esses conteúdos que você citou. O institucional, o promocional, né, o de desejo. Mas a primeira pergunta que uma pessoa que vai fazer os vídeos da sua empresa tem que fazer para você é assim, quem que você quer atingir agora? Vão ter todos esses momentos, mas para quem que você precisa conversar nesse momento? E tem plataformas mais certa, mais assertiva para determinado conteúdo? Tem e não tem. Eu sei que as pessoas odeiam quando a gente fala Tem, não tem, depende. Mas Depende, é meio advogado essa resposta. Essa daí. Depende. Mas vamos fazer um exercício. Lembra que a gente conversou lá no começo sobre você entender que as pessoas que estão na frente do celular são humanos iguais a você? Uhum. Sim. Durante o seu dia, você entrou no TikTok, você entrou no Instagram, você entrou no YouTube, você fez uma pesquisa no Google. E esse é o erro das pessoas, acreditarem que o seu público está só num lugar o dia inteiro. Ninguém tá só no TikTok o dia inteiro. Você entendeu? E aí você pensa assim, putz, então eu tenho que estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Nossa, e o custo disso? Eu não tenho braço para isso, eu não tenho... Calma. O que eu indico para as pessoas que é uma dica valiosíssima? Se você tem um bom produtor, uma boa agência, alguém que faz um marketing para você, pode te poupar muito dinheiro pelo seguinte.
Sim, o ideal é que você esteja em todos os lugares onde seu público pode estar, mas não na mesma proporção. Porque as pessoas têm o desafio, o erro de dizer assim, eu tenho que estar então no YouTube, e eu tenho que estar no Instagram, e eu tenho que estar no TikTok. Não. Você pode estar em porcentagens diferentes nessas redes. Você pode pensar o seguinte, meu público é mais conservador. Nem TikTok eles usam, mas um dia vão usar. Meu público assiste vídeos mais longos. Beleza. Cria a sua presença no YouTube. Você precisa explicar melhor? Cria a sua presença no YouTube. Mas faça um corte desse conteúdo e põe no Instagram. Faz um corte desse conteúdo com uma edição um pouquinho mais rápida e põe no TikTok. Porque às vezes a pessoa estava ali deslizando o timeline, rolando o timeline, e putz, sei lá, alguma coisa aconteceu na casa dela, alguém adoeceu, alguma coisa quebrou. E de repente ela estava no TikTok nesse momento. E ela viu que a solução está lá. Quero saber mais sobre isso. Eu tenho um canal do YouTube para te explicar um pouco mais. E tem o site. Tem o site também. Quando a pessoa fala assim, nossa, eu fui ali, olhar ali, achei ali também. A gente vai achando várias coisas, né? É um sinal. Achei, E onde sinal. A internet de hoje ajuda muito. Esse sinal que vocês acreditam, sabe? Nossa, Deus está mandando essa informação para mim. Você pode trocar a palavra Deus por algoritmo. Eu tenho medo deles. Porque começa a aparecer uns negócios. Você fala perto do celular. Exato. Mas olha que engraçado. Você acabou de me dar um comportamento de consumidora. Eu tenho medo do algoritmo. Tá? Agora troca. Você é uma produtora de conteúdo. Eu amo algoritmo. Deixa eu ver como eles podem me ajudar hoje. Deixa eu ver como eles podem me ajudar hoje. Onde eu tenho que estar para essa pessoa assistir 3, 4, 5 minutos do meu vídeo? Ou segundos? Mas que a hora que ela entrar no Instagram, ela vai ver a mesma coisa. A hora que ela abrir o YouTube dela, a primeira capa de vídeo que ela vai ver lá. Tem que estar vendo essas pessoas. É isso. Mudem o comportamento, gente. Se vocês têm produto ou serviço, se vocês acreditam que presença online é relevante para vocês aumentarem vendas, né? Criar autoridade, se coloquem no papel de protagonista do seu produto. Vire um produtor para a rede social e não um consumidor para a rede social. Porque isso muda tudo. É trocar o medo do algoritmo por estratégia. Trocar as lentes, né? Troca a lente. Troca a lente, exatamente. Por que eu parei tantos segundos para ver o que essa pessoa falou que me conquistou? Ela falou tal coisa. E se eu fizer igual pro meu? Entendeu? E se eu fizer igual pro meu? Porque é o que eu falei, no começo você vai acabar copiando alguém de sucesso. Mas em breve, com a frequência, com a constância, a sua identidade vai ser impressa no seu produto e no seu serviço. Falando assim de identidade, é algo que eu queria pedir para você compartilhar com a gente. Por mais que a identidade é muito importante e algumas pessoas, por acidente, acabam se dando super bem com os vídeos, só com a identidade, né? Mas, assim, pensando em produtos, em empresas, você falando de toda essa estratégia, então não é simplesmente perder o medo de sair gravando vídeo. Né? E aí, o que você aconselha? Assim, a gente sabe que você tem um produto bem legal para quando a pessoa quer gravar no próprio espaço. Sim. E tudo mais. O que você orienta a respeito? Hoje, vou fazer um pouquinho do jabá do meu produto, porque eu acho que ajuda bastante. Acredito mesmo, como eu falei no início, eu tenho uma paixão pelo que eu faço, porque eu acredito que pode ajudar. Quando a pessoa precisa criar conteúdo, ou quer criar conteúdo, né? Porque precisar e querer é totalmente diferente. Não é só sair produzindo enlouquecidamente, tá? Tem que ter estratégia. E eu baseio a minha produtora, e outros produtores talvez se conectem com isso, ou se não entenderam, talvez tenham essa clareza, que eu estudei bastante sobre isso, que é assim, eu baseio minha produtora em 4 pilares. Até tem um quinto, mas o quinto mexe com um outro profissional que já passou por vocês aqui, a gente vai falar um pouquinho dele. Então eu baseio minha produtora em 4 pilares. Planejamento do conteúdo. Isso, o ideal é que você realmente tenha um profissional do seu lado. Esse é o que, assim, até falando um pouco contra o meu negócio, esse seria o único pilar que eu acho que você deveria contratar alguém ou estudar sobre isso para você ter. Planejar o conteúdo, gravar o conteúdo, editar o conteúdo e publicar o conteúdo, tá? Por que eu falei do quinto passo? O quinto passo envolve promover o conteúdo. A gente pode falar disso daqui a pouquinho. Mas quando você tem um bom planejamento, aí você pode gravar enlouquecidamente. Uma boa edição e uma publicação, se esses 4 pilares estão funcionando, aí é a hora da promoção. Aí que entra, às vezes, um site, uma campanha patrocinada,
uma divulgação, um impulsionamento, cada rede dá um nome para isso, mas aí o quinto pilar seria impulsionar, né? Nesses 4 eu atendo clientes que me contratam para esses 4 passos, né? Eu tenho clientes que eu planejo, filmo, edito e publico. A única coisa que a pessoa precisa me trazer é o produto ou o serviço dela, tá? Aí sim dá para gravar enlouquecidamente. Mas se você ainda não está nesse momento, às vezes uma consultoria, eu presto esse serviço também, tem outros profissionais maravilhosos que prestam, mas assim, quer contato? Eu faço uma consultoria. Eu não preciso te gravar. Se eu te gravar, vai ser maravilhoso. Vai ter qualidade de áudio, qualidade de vídeo, ambiente. Eu não preciso te editar. Hoje o CapCut está na mão de todo mundo. Mas se você quiser uma boa edição, com corte, com música, com imagens, eu posso te editar. Eu não preciso te publicar. Mas se você contrata uma empresa para te publicar, ela vai ver os melhores horários, ela vai definir o melhor título, a melhor descrição. Então, assim, se eu pegar os 4 pontos, se uma boa produtora de vídeos estiver ao seu lado com os 4 pontos, é sucesso, ele vai vir. Uhum. Se não puder ter os 4 pontos, porque você percebe que não é o seu momento, pelo menos o planejamento. Porque o tempo hoje é caro. Gente, vocês não podem pegar um celular e sair gravando, porque tempo é caro. Você tem que ajudar empresas a estarem com uma boa marca, uma boa patente. Um médico tem que curar pessoas. Uma confeiteira tem que cozinhar, né? Então, quanto menos tempo você parar, você produzindo o seu conteúdo, melhor. Com o planejamento, você aproveita melhor o conteúdo, você grava mais rápido, você tem melhor edição. Uhum. E quando ele for publicado, ele é melhor assistido. Então, um bom parceiro ao seu lado, um produtor de vídeo, pode reduzir muito o seu tempo, seu dinheiro, e aumentar o seu resultado. E aí pode ir para um site, como você mesmo falou. Pode ir para uma campanha patrocinada, pode ir para o Instagram, para o YouTube, de maneira muito mais estratégica. Então, assim, o que deveria ser evitado, de maneira geral, na hora de se criar vídeo, seria fazer as coisas sem planejamento. Sem planejamento, exatamente. Sem estratégia. Existem pessoas que simplesmente têm tempo disponível para gravar 1 milhão de coisas e uma hora elas acertam. Porque se vocês olharem para os grandes, né, figuras públicas hoje online, fala de, sei lá, o Whindersson Nunes, essas pessoas mais assim, que impactaram as pessoas. Às vezes a pessoa viu aquele conteúdo e viralizou e criou 1 milhão de visualizações e pensou, nossa, ele acertou, né? Ligou a câmera no quarto dele, falou e a galera ficou louca. Gente, faça um exercício que eu faço com produtor de vídeo. Pegue qualquer pessoa que vocês gostam, entre no Instagram dela, ou no YouTube dela, ou no TikTok dela, voltem na timeline. Veja quantos conteúdos essa pessoa criou até chegar nesse que você assistiu e adorou. Uhum. Veja como ela começou. Porque isso vai dar uma visão mais realista do que você tem que fazer. Não é o conteúdo viral. E ter resiliência, né? Resiliência. Eu sigo uma pessoa que fala, eu faço propaganda gratuita dela. Então, se um dia esse vídeo chegar nela, ela vai saber que eu faço propaganda gratuita. Existe uma figura que ela ensina a tratar crianças e adolescentes. Ela é uma psicopedagoga, ela tem as formações dela. Chama Ivana Jarguri, alguma coisa assim. Pesquisei depois. E um dia eu fiz o exercício de voltar a timeline do Instagram dela. 4, 5 anos, eu fiquei enrolando timeline pra cima, gente. Eu sou um espírito de nerd. Hoje ela tem milhões de seguidores. Eu não sei dizer mais ou menos, mas eu vou pesquisar, eu deixo em algum lugar aqui pra vocês verem. E ela fala exclusivamente de como criar os seus filhos. Ela liga o microfone, inclusive como produtor de vídeo eu sei como ela faz isso, e é genial, porque é o que a gente chama de fake podcast, onde a pessoa faz uma live na frente do microfone, respondendo perguntas reais ou não, mas ela vai falando da dor das pessoas. Ai, meu filho não quer tomar banho. Eu nem sou o público dela. Minha filha tem 15 anos, já tá criada. Mas eu acho fascinante. Eu sou. Você é público do Ivana? Você conhece a Ivana? Não precisa nem pesquisar, já é uma seguidora. Adriana, ela senta na frente do microfone e ela fala durante 1 hora. Ela tem alguém que produz esse conteúdo pra ela e ela tem alguém que faz cortes. Às vezes, ela já repetiu a roupa, você não percebeu. Só que o cenário é sempre o mesmo. É de casa. É de casa, Uhum. você entendeu? E ela conquistou as pessoas pelo volume de conteúdo, pela verdade que ela vende, porque ela fala que ela é mãe de meninas e ela foi divorciada. Olha como ela é um exemplo maravilhoso, e você ter falado que seguiu ela, tem tudo de conexão. Porque às vezes a gente tem filhos. E às vezes a gente tá casado. E às vezes o equilíbrio entre o pai e a mãe não é igual na criação do filho. Ou a gente é divorciado. Não, e viu, filhos sempre precisa de uma ajudinha, né? Uma ajudinha, um plus a mais ali, né? E, Então- e ela
criou essa conexão, ela tem o volume, Uhum. só que no início ela fazia uma coisa totalmente descoordenada. Voltem, gente, voltem a timeline de pessoas como ela pra vocês verem. E aí um dia ela conheceu algum profissional que, infelizmente não sou eu, mas Ivana, se um dia você tiver assistido, adoraria te produzir em conjunto com o seu produtor, tá? Ou sua produtora. E algum dia alguém falou pra ela, vamos fazer coordenadinho? Eu aposto que hoje ela economiza tempo. Os conteúdos dela são muito melhores divulgados e ela tem o resultado que ela tem. Mas isso não foi da noite pro dia. E viu, e pra ela, além, né? Pra ela nem precisa colocar isso como jornada do herói, mas tem muitos que utilizam dessa própria timeline de como era no começo e como ficou para promover a jornada do herói. Exato. Né? Maior ela exemplo tem de resiliência, né? e os conteúdos dela tem muito storytelling, tá? Mesmo que ela responda a pergunta, a primeira coisa que ela faz é criar conexão. Você vê que ela sempre conteúdo assim, minha filha não quer estudar. Pronto! Mundo comum. E 100% dos casos o problema não é o filho, né? Já reparou? Pois é. Ela conecta pelo filho. É igual o dono faz. de pet, né? A gente acha que os nossos pets é que são descontrolados. E a hora que a gente vê, Do... é o dono que é descontrolado. Só que o que você vai pesquisar? Meu filho não quer tomar banho. É a O dor. cachorro faz xixi no móvel. A gente A acredita dor. que a gente vai pela dor. Que tá no outro, né? Uhum. No Muitas caso- vezes é só um espelhinho. no caso de marcas e patentes. Fulana roubou a minha marca. Será que ela roubou mesmo? Será que era sua? Impossível. Em quantos dos casos a marca era realmente da pessoa? Quase sempre, né? E sabe que pra nós a gente sempre faz um trabalho de formiguinhas aqui pra trazer as pessoas na prevenção, né? Uhum. Pelo Ai, a amor prevenção. ainda, exatamente. Mas acaba que 90% Sim. Vem pela é a dor. dor, né? Fazer o quê? Muito bem lembrado. E provavelmente quem vem pela dor é o público que acaba tendo um valor que ele tem que investir mais alto, né? Assim, depende de uma análise, né, feita, assim, de cada caso, do que aconteceu ali, porque muitas vezes... Em geral, consertar é mais caro que Sempre, sempre. Exatamente. a médio e longo prazo, porque quando você tem que consertar é uma porrada de uma vez só, né? Exatamente. Quando você planeja, você às vezes Você dilui, né? você dilui ao longo de um tempo que você mantém uma marca forte, né? Mas após quando a pessoa chega e fala, roubaram minha marca, Quando envolve começar do zero, aí o investimento é bem alto. Indo além da marca, uma questão Sim. da própria empresa. Se você tem um preventivo ali, muitas vezes 90%, né? O que chega pela dor, 90% dos problemas não acontecem, mas... E você vê que interessante, né? E às vezes, quando acontece casos como esses, que a gente foi um pouquinho pro negócio de vocês, né? Além do podcast, um conteúdo de vídeo a médio e longo prazo sobre uma empresa pode favorecer no julgamento, se a pessoa tem uma marca forte, uma presença online, mesmo que não tenha registrado. Né? Se você conseguir comprovar através Ela do já conteúdo estava. online que ela já estava, pode ter uma vantagem. Numa disputa judicial, aí muda completamente o jogo. Com Não sei se ela é certeza. registrada ainda, pelo menos faz bastante vídeo antes de contratar elas pra vocês comprovarem. E até mesmo nas outras questões da empresa, né? Com relação. Porque a gente gosta muito de atender empresas lá no escritório, né? Então, com as marcas, e gostamos de trabalho preventivo. E assim, em situações que tem problemas com funcionários, por exemplo, né? Então, a questão dos registros fazem toda a diferença. Sim, sim. Os registros em geral, né? Em geral. Os de documentos Inclusive, e os online. Aí a gente queria falar sobre um exemplo de um vídeo bem sucedido, por exemplo, um caso de sucesso, assim. Um caso de sucesso. Olha, aqui na produtora hoje a gente curte em torno de 12 ou 14 canais de YouTube. Então a gente faz bastante administração de YouTube. Temos algumas também de Instagram e vídeo institucional e etc, né? E tem 1 ou 2 clientes, eu vou ainda ocultar um pouquinho dos nomes aqui, porque não tem autorização 100% para falar, mas é assim, quando que é um case de sucesso? Primeiro, quando a pessoa é resiliente. E segundo, quando ela segue a estratégia. Então eu tenho uma cliente que, quando a gente pegou o canal dela, ela cuida de organização pessoal de casas, de escritórios e etc, né? E ela, eu brinco, né, que ela foi muito militar ali, em tudo que eu falava, ela fazia. Então a gente pegou o canal dela por volta de 2022, por aí. Ela tinha em torno de 8 mil inscritos no canal do YouTube. Com a estratégia certa, fazendo vídeos semanais, e aí chegou uma hora que a gente estava fazendo 2 vídeos por semana. Em 2022, eu lembro que a gente começou a trabalhar com ela começo de 2020.
Final de 2022, ela tinha a placa de 100 mil inscritos. A gente começou, quando a gente pegou o canal dela, ela tava encostado com 8. Resiliente e obediente. Obediente, exatamente. E sabe o que é engraçado? A gente tinha conversas do tipo assim... fulana, a gente precisa fazer mais um vídeo de organização de cozinha. Putz, de novo. Mas eu já falei sobre isso. Você vai falar diferente, entendeu? Pra vocês terem uma noção, a gente foi de um canal totalmente orgânico. E aí ela começou a ofertar um produto dela, que era uma mentoria para mulheres, que ensinava a organização da casa, organização do trabalho, etc. E ela começou a ter vendas desse produto no canal do YouTube dela. Aí a gente começou a colocar campanha. A gente chegou a começar com R$20 por dia de campanha para exibir os vídeos dela. Chegou um momento que a gente estava colocando R$150 por dia. Façam as contas no mês. E você sabe por que ela colocava? Porque o que ela estava vendendo do produto dela, até antes do canal monetizar, pagava o lucro do produto, sobrava dinheiro para ela e ela ainda colocava R$150 por dia, eu não falei por mês, de campanha patrocinada no canal dela. Uhum. E dava retorno. Porque as pessoas, falando um pouco, né, de onde pôr o conteúdo, monetização, etc. O primeiro dinheiro que a pessoa ganha estando online é ofertando seu próprio produto. As pessoas ficam loucas correndo atrás de monetização, né? Quanto ganhou com o TikTok? Quanto ganhou com o Instagram? Quanto ganhou com o YouTube? Gente, o primeiro dinheiro que vocês ganham é ofertando o próprio produto de vocês. Depois vem patrocínio. E depois vem a monetização. Monetização não vira jogo de ninguém. Tenha um bom produto, tenha um bom serviço. Seja resiliente. Ela, para mim, é um case de sucesso. Eu cuido do canal de administrador financeiro, e esse eu posso falar. Nosso estúdio e o escritório de vocês está aqui na região de Sorocaba, São Paulo. E eu tenho um amigo hoje, sócio no canal do YouTube dele, e administrador financeiro, que tem um monte por aí, mas ele fala do jeito dele, que é o Ben Zurel. Ele já tinha uma presença online, já tinha livro escrito, tudo. E o canal do YouTube dele, quando a gente começou lá atrás, em 2018, o canal do YouTube dele estava parado também em torno de uns 20, 30 mil inscritos. Ele não produzia conteúdo para YouTube. Ele tinha uma presença forte no Instagram, tinha o livro, e ele é chamado para muitas palestras, né? E ele tem um bom produto, eu confio 100% nele, porque assim, ele não é o cara que ficou rico vendendo curso de como ficar rico. Ele nem precisaria fazer tudo isso que ele faz. Mas, não puxando tanto a sardinha dele, mas ele sabe que eu respeito demais, pegamos o canal do YouTube que eu peguei parado. E a gente começou a fazer vídeo. O canal dele já monetizava coisa de $30, $20 por mês. Uhum. E ele também, militar, quem conhece, um dia vocês pesquisarem, ele vem de uma educação militar. E um vídeo por semana, 2 vídeos por semana, live. O canal dele em 2019 e 2020 teve uma monetização absurda, tanto que eu sou sócio do canal do YouTube dele. Então, assim, falando de números, ele passou de 30, começou a pegar 700. E de 700 foi crescendo, ao ponto que a monetização dele em alguns anos, alguns meses, pagava a minha produtora, sobrava dinheiro, lucratividade para um administrador financeiro, isso é o sonho, e ainda sobrava dinheiro para a campanha. E uma coisa interessante, esse foi um caso que a monetização realmente teve anos que pagou o canal, sobrou dinheiro. Mas uma coisa interessante, ele fazia muita propaganda do curso de finanças dele no Instagram. Um dia a gente começou a medir o público do YouTube. Hoje a gente faz lançamento dos cursos dele quase que exclusivamente no YouTube. O canal do Instagram dele ficou só um secundário. Ele tinha total presença no Instagram e mudou todo o cenário porque ele conseguiu perceber aquela coisa que a gente conversou, de que você não precisa estar 100% presente em todas as redes. Mas no caso dele, ele teve uma presença em uma rede, mas medindo, tendo um profissional ao lado, começou a perceber que essa balança mudou. E fazendo o que tem que ser feito, né? Primeira coisa que ele obediente. fez, ele grava, inclusive, comigo, e ele tá aqui toda a semana gravando conteúdo militar. Viu? Mas assim, como é possível medir o impacto, a diferença de que nem você falou, de um Instagram para um YouTube, por exemplo? Sim. É pelas visualizações, é pelo tempo de retenção? Como que faz para saber o que tá dando mais certo? Sim. No fim, a moeda mais cara é o tempo. Então, com certeza, em qualquer rede que você estiver, a primeira métrica é o que a gente chama de retenção. Quanto tempo aquela pessoa ficou vendo aquele conteúdo. Só que para cada rede é um pouquinho diferente, né? No YouTube é a retenção por conteúdo. Eu fiquei assistindo o seu vídeo
mais de 30%, 40%, 50%. O YouTube vai perceber que o seu vídeo é bom e vai mostrar para mais pessoas. No Instagram, quantos segundos eu fiquei vendo o seu vídeo e se depois eu fui para o seu perfil te visitar ou se eu consumi mais conteúdo parecido com o seu, né? E então é uma métrica de retenção, só que ela é uma métrica mais de quanto tempo você ficou na rede. Tá. No caso do YouTube é quanto tempo você ficou no vídeo. Né? E uma coisa importante, não é uma regra absoluta, mas as pessoas cometem esses erros às vezes. Gente, rede social é ciumenta. O que significa isso? Não adianta você fazer um vídeo no YouTube e mandar todo o seu público, nos primeiros 30 segundos de vídeo, ir para o seu site que você tem um produto. O que você acabou de fazer com essa rede? Você tirou o público de lá e mandou para outro lugar. Pode ser feito? Pode, com estratégia. Dá para mandar uma pessoa do Instagram pro YouTube, dá para mandar uma pessoa do YouTube pro, né? Dá para fazer um cross-mídia, que a gente chama. Mas tem que ter estratégia. Por isso que muita gente às vezes está no Instagram e fala assim, você quer ver meu produtinho? Clica no link da bio. Vai lá no YouTube. Se você começar a fazer muito conteúdo assim, tipo, absolutamente só conteúdo assim, tirando a pessoa da rede social, a rede social vai achar que você não é um bom parceiro para ela. Redes sociais são ciumentas, não gostam que você olhe pro lado. Então assim, dá para fazer? Dá, com estratégia. Então a estratégia para você ter é você perceber onde é que está a retenção. Uhum. No Instagram, manda a pessoa ver um link na sua bio, mas manda a pessoa consumir mais conteúdo seu. Leva ela do seu story pro seu Reels. Leva ela do seu Reels pro seu carrossel. Deixa ela ali consumindo a sua rede. Entendeu? Faça collabs com outras pessoas de Instagram, onde você possa dizer pro Instagram o seguinte, eu ofertei meu produto, mas eu falei do produto da Dri. Vai lá no perfil dela. Uhum. A pessoa pulou de um Instagram pro outro. Interessante. Ela tá continuando na mesma rede. Não, continua, porque existe a retenção de conteúdo e existe a retenção de rede. Entendeu? Se você faz um grande volume de pessoas evadir da rede, você não é interessante para a rede. Já no YouTube, se a pessoa assistir mais conteúdo seu, vocês podem perceber que no YouTube, geralmente a pessoa fala assim, alguma coisa no meio do vídeo, eu fiz um outro vídeo falando sobre isso. Ou na tela final aparecem mais 2 vídeos da pessoa. Você está fazendo o seu público consumir o seu vídeo, o seu canal por mais tempo. Até mesmo naquelas chamadinhas que tá ali no feed mesmo, né? Clica em saiba mais, você continua ali, Sim, né? E daí é um vídeo um pouquinho mais comprido. Exatamente, exatamente. Tem estratégia para levar para outros lugares? Tem, porque no fim você quer vender o seu produto. Então às vezes a pessoa precisa ir para o seu site, precisa te ligar, né? Mas não faça só desse um conteúdo absoluto, porque aí você começa a ficar desinteressante. Se você diversifica um conteúdo de desejo, um conteúdo de informação, um conteúdo de autoridade, e aí de repente, olha, tem um produto ali, hein? É honesto, você está agindo com honestidade naquele quintal gratuito que você está brincando, que é o Instagram, que é o YouTube, né? Quando você tem um site, é seu. O domínio é seu, o interesse é seu, o conteúdo que está lá é seu. Quando você está numa rede social, você está brincando no quintal dos outros. Se você começar a bagunçar muito o quintal, começar a espantar as pessoas desse quintal, para ir para um outro quintal... Não vai ser legal, né? Não vai ser legal. Entendeu? Leva aos poucos. Leva uma pessoa para lá, mas traz outras de cá. Por isso que o cross-media é legal. Às vezes tem uma pessoa consumindo seu conteúdo do YouTube, e aí você pode dizer para ela, poxa, eu tenho um perfil do Instagram que eu mostro umas fotos legais dos meus produtos. Uma ou outra vai para lá. Poxa, eu tenho meu conteúdo aqui no Instagram, você viu a fotinha? Quer ver uma análise desse produto? Vai para o YouTube. Você transita as pessoas nesses quintais. Se você leva um grande volume de pessoas de um quintal para o outro, o que o dono daquele quintal vai achar de você? Né? São analogias bobas, mas quando você pega essa sacada, você não começa... Já pensei em várias coisas aqui. Visualizei várias coisinhas aqui, você falando isso. É isso aí. Vários insights, né? Aliás, foi um encontro de muitos insights, mas eu acho que um tema prevaleceu. Estratégia. Estratégia. Não é quantidade, se não tiver direcionada, né? E não é um conteúdo só que vai viralizar. Pode acontecer? Pode. Não vou dizer que não pode. Mas precisa até manter, né? Vocês precisam manter. Às vezes de 10 vídeos que você fez, não viralizou, mas pelo menos você fez 10, né? Eu até falo isso para as pessoas, né? Eu faço uma analogia do outdoor. Você abriu uma loja. Aí você resolveu investir em um monte de outdoor, mas você não desenvolveu o seu produto. Eu vi 20 outdoor seu. Eu cheguei na sua loja e só tem um produto na prateleira.
Entendeu? Então, assim, tenha um bom perfil no Instagram, tenha um canal no YouTube onde você tenha um volume, tenha um bom produto, aí você começa a divulgar e fazer. Porque aí quando eu chegar até você, eu vou ter uma consistência, eu vou ter um produto, eu vou ter algo para ver, eu vou ter algo para consumir, né? Por isso que o conteúdo viral, geralmente as pessoas que fazem muita fama, pegar aí um... Ai, como é que era o nome daquele cara do futebol que acertava tudo? Ele chutava e acertava o negócio, ele falava uma frase. Luva de pedreiro. Luva de pedreiro. Se vocês acompanharem a história desse Luva de Pedreiro, ele teve uma ascensão rápida e uma queda horrorosa. Porque ele era um cara de um conteúdo só. Né? Sim. Então a frequência vai fazer com que você fique mais tempo no mercado. Se você só quer ficar famosinho, famosinha, é legal. Faz um vídeo polêmico e pode ser que dê bom. Mas se você é uma empresa, um produto, um serviço, tenha consistência, porque o resultado vem. Entregue verdade, porque o resultado vem. E não é nem, às vezes, a questão do produto. O produto é bom, né? A empresa tem um produto bom. Ela só não sabe como promover, né? Como promover. E aí que entra a estratégia. A estratégia é o que vai fazer você economizar muito dinheiro. E no primeiro momento parece ser muito dinheiro. Né? Mas qual é o custo de você investir seu tempo fazendo conteúdo que você não sabe se vai dar certo ou não? Quanto vale a sua hora? Essa pergunta eu faço para muitos clientes meus. Quanto vale a sua hora? Porque às vezes você pagar R$100, R$200, às vezes R$500 para produzir um conteúdo, e se sua hora vale 1.000? E se você é um médico renomado, se você é um médico renovado, um profissional renomado, que o que você entrega vale R$5.000 a sua hora? Mas muitas pessoas nem pararam para pensar a respeito disso. Quanto? Né? É uma provocação, Quanto vale a sua hora? Será que não vale a pena você pôr uma pessoa que vai te cobrar, né, te dar o valor 100, 200, R$300 para te entregar um vídeo, mas que aquele vídeo vai te render 3.000, 10 clientes de 3.000, 20 clientes de 3.000? Uhum. E vai ser melhor, né? Porque com o especialista certamente vai. Exato. E é muito mais barato do que você ficar ali 3 horas tentando entender como é que o CapCut funciona, que efeito que eu vou colocar, que legenda que eu vou colocar e depois que horas que eu vou... É tanta pergunta, se você parar pra pensar, dá um trabalho tão grande produzir um conteúdo de maneira amadora. E as pessoas, mas o CapCut é de graça. O seu tempo não é de graça. Sempre que eu conquisto um cliente, geralmente é perguntando para ele qual é o valor do seu tempo. Se o valor do seu tempo for maior do que o valor da minha edição, você é meu cliente. Aí vai além do quanto custa, é quanto vale, né? Porque quantas outras coisas, Exato. Finalmente, caminhando para o finalzinho, Caminhando. a gente queria algumas dicas. Uhum. Assim, dicas valiosas, dicas Sim. para quem está começando e quer usar o vídeo de forma estratégica. Ótimo. Primeira coisa que todo produtor, toda pessoa que quer pôr um vídeo na internet, no Instagram, no YouTube tem que saber. Não é só o vídeo que conquista, é o áudio. Isso que eu tô falando, vocês vão ver conteúdo na internet por aí, mas essa é uma dica que ela nem é técnica, assim, do seu produto. É técnica para quem tá consumindo. Uhum. Vocês assistem um vídeo, se ele não tiver com uma imagem muito boa, vocês veem memes toda hora, mas vocês conseguem assistir um conteúdo se o som dele não estiver bom? Não, eu então? Gente, hoje existem milhões de marquinhas de microfones no mercado e os celulares de vocês são compatíveis com um monte deles. Tá a fim de estar online, tá a fim de produzir conteúdo? De todas as dicas que eu posso te entregar, compre um microfone de lapela. Porque as pessoas precisam ouvir o que você tem para dizer. Não adianta vocês terem um iPhone 16, 20... E é por isso que surgiu agora, né? Né, o de pelúcia. Entendeu? É. Não adianta, por melhor que seja o seu celular, ele vai fazer uma qualidade de vídeo linda. Mas se na hora que você for falar do seu produto, do seu serviço, tiver com eco, cachorro latindo, barulho em torno, não vai rolar. Então, se eu puder dar a dica de ouro, até que vai contra o meu trabalho, porque eu levo câmeras e microfones de qualidade, Investe no áudio. investe no áudio. 50% do seu vídeo é áudio, gente. 50% do seu vídeo é áudio. Ponto, fim, não tenho o que discutir. Vai ser considerado o conselho legal de hoje. Vai ser né? um Conselho velho. legal de hoje. Sabe por quê? Olha, faltou o link de uma marca do microfone de lapela aqui, pra deixar na Eu descrição. vou deixar na descrição 2, 3 nomes. Acho justo, Pode, acho tá? justo. Por quê? Mesmo que vocês não façam a estratégia comigo, que eu adoraria, vocês falam, Nick, gravei um vídeo, você edita pra mim? Por mais que eu não tenha te ajudado a
na estratégia. Se eu receber um vídeo com bom áudio e uma boa imagem, eu consigo fazer dele um bom conteúdo. Olha só. Você entendeu? Outra coisa importante, aí puxando a sardinha pro meu lado, mas é uma dica também. De novo, eu falei dos 4 pilares do meu negócio, você não precisa contratar uma produtora pelos 4 pilares. Às vezes, uma consultoria do seu produto, que você fique 2 horas conversando com um profissional como eu, uma consultoria minha hoje tem um valor que eu não vou falar aqui por causa da inflação, mas eu posso deixar na descrição se elas me permitirem. Com certeza. Às vezes um investimento de um valor que não é tão alto, às vezes de uma consulta médica, vamos dizer assim, se o seu negócio está doente e você precisa que ele esteja mais saudável, por o valor de uma consulta médica, que é bem parecido, você fica de 2 horas comigo e eu te dou todo o direcionamento do que você precisa fazer, mesmo se você não for fazer todo o restante comigo. Então, um bom consultor de negócio, um bom consultor de mídia, um bom produtor, ele é idôneo o suficiente para ele te dar as dicas sem você precisar trabalhar com ele. Então, uma boa consultoria, às vezes de 2 horas, esclarece coisas para você, como a do microfone, Sim. mas que vai mudar totalmente o jeito que você entrega conteúdo. Então, conselho legal de hoje. Tem Bom um bom microfone. microfone. E, se possível, vá numa consulta médica do seu negócio de 2 horinhas. A gente está trazendo um tema aqui, né, recorrente, de que um profissional te ajuda a chegar lá mais rápido, né, ou encurta os seus caminhos, né? Sim, um outro E com mais excelência, né? aplicativos gratuitos nunca são gratuitos. Porque se você vai ter que investir muito tempo tentando entender eles, se você vai investir muito tempo tentando produzir com eles, às vezes um profissional vai te poupar esse tempo. É um tempo gasto que você faz alguma coisa mais ou menos algumas vezes, né? É a diferença do tempo gasto e valor investido. É. O valor investido num bom profissional te poupa muitos dinheiros de um software gratuito que investiu sei lá quanto do seu tempo. E é engraçado, porque todo software gratuito tem propaganda, né? Tem. Então, além de você estar gastando o seu tempo, você ainda está dando dinheiro para uma outra pessoa. Então, bom microfone. Vale a reflexão. E cuidado com aplicativos gratuitos, porque você não faz a conta do seu tempo. Muito bom. Foi super enriquecedor. Obrigada mais uma vez Quando quiser. pela presença. Eu que agradeço. A gente quer também pedir a quem nos acompanhou até aqui para nos enviar perguntas, nos mandar um feedback, sugestões para próximos temas, para que a gente consiga sempre entregar o melhor para vocês. Muito obrigada. Foi Obrigada. um prazer estar com você. Prazer estar com você mais uma vez. E até uma próxima, porque falamos bastante, mas ó, dá para trazer mais conteúdo, hein? Mais umas 2 pautas, né? Deixem dúvidas nos comentários e temas pro próximo, que eu ensino vocês a gravar vídeos. É isso. Obrigado, gente. Obrigada.